A natureza pode armar uma cilada contra você. É isso mesmo. A natureza pode ser uma grande armadilha. É bom poder estar aqui e aproveitar essa oportunidade. Você sabe, oportunidades elas precisam ser aproveitadas, pois senão elas se tornam matéria-prima das decepções e das frustrações. Às vezes, a vida é muito favorável, abre portas, cria ricas condições e um ambiente muito favorável. Mas as pessoas não aproveitam completamente e podem inclusive se perder nos seus sentimentos. Pense, por exemplo, no primeiro rei de Israel. Me ajuda aí. Qual é o nome do primeiro rei de Israel? Quando o povo disse: as outras nações têm um rei, nós queremos um rei também. Qual o nome do primeiro homem escolhido por Deus? Isso mesmo, Saul. Saul, o primeiro rei de Israel. Ele não era um rei qualquer. Primeiro, teve o privilégio de ser o precursor. O antigo guru do marketing, Arias, dizia que é melhor ser o primeiro do que ser o melhor. Quando você é o primeiro da categoria, você tem muitas vantagens. Saul era diferenciado até na escolha, diferente da vida. Quer queira-se ou não, ele era um escolhido de Deus. É. Fisicamente era diferenciado. A Bíblia diz que ele se sobressaía aos demais homens, grandão, fortão, bonito. Enfim, tinha um coração diferenciado também, honrava seus pais. Imagine você que ele foi encontrado por Deus no dia que ele vai recuperar o patrimônio do seu pai. Bem-sucedido nas batalhas, vencedor, símbolo de uma nação. Ainda assim, a insegurança estava presente no coração de Saul e Saul dá muita vazão à sua criança interior. Numa batalha em que o seu oponente gritava lá do outro lado: não tem homem aí não! Ninguém, nenhum dos componentes do exército de Israel se posicionou para entrar na batalha, honrar o seu povo, defender o seu rei. E do nada, numa daquelas situações da vida, aparece um garotinho que vence este desafiador oponente, que vence esse escarnecedor do povo de Deus. E nessa vitória, as mulheres começam a cantar: Davi matou 10 milhares, enquanto Saul matou só milhares. Davi ofuscou o brilho do rei. Eu quero conversar com você em 1 Samuel, capítulo número 24. Lembrar você que no capítulo número 17 acontece essa batalha contra o Golias. No capítulo 18, a aclamação do povo. Capítulo 19, faz intervenção e Davi começa uma fuga. O rei tacou uma lança no Davi enquanto ele tocava a harpa, e essa brincadeira de gato e rato se estende. O Saul, inconformado, promete não perseguir, depois vai e persegue, promete deixar de lado, depois o ciúmes toma conta dele de novo, e vem um espírito e perturba o rei Saul, e Saul persegue Davi, Davi se aproxima, Saul persegue, e fica nesse vai e vem. Capítulo 21, Davi faz parceria com Emelec. Capítulo número 22, Davi, numa das suas fugas, vai para a chamada caverna de Adulão. E ali, homens proscritos, a Bíblia diz, aqueles que se achavam em aperto, quem estava de saco cheio da vida, homens desgostosos, se reuniram e formaram um exército de Davi. 1 Samuel, capítulo número 23, esse exército quase dobra de números, e Davi, com muito cuidado, na cidade de Keila, para que Saul não retalhasse aquela cidade e não atacasse aqueles irmãos, ele então sai da cidade, dá a volta. E Saul, nesse capítulo, é muito interessante, porque Saul
é advertido pelos seus soldados. Os filisteus estão atacando, para de brincadeira aí com Davi, vem proteger a gente. O Saul vai, faz a luta com os filisteus e tão logo conclui a luta, e tão logo conclui aquela situação, volta para sua perseguição e volta para sua obsessão. 1 Samuel, capítulo 24, que eu pedi para você abrir sua Bíblia, nós temos aí a volta desse pega-pega e Davi contorna a montanha, Saul e seu exército vêm por outro lado, e aí a natureza que cria armadilhas, a natureza que precisa ser controlada, a natureza que no seu chamado pode nos levar para lugares delicados, prega essa peça. Saul pede licença para os seus soldados e entra numa caverna para esvaziar seu estômago, para responder aquele que a sua barriga fazia. E naquela situação, comum a todos nós, não se constranja com isso. O Davi está lá na caverna. Os soldados falam: Davi, Deus entregou o Saul na sua mão, vai lá e mata ele. Vem comigo do capítulo 24, eu estou narrando para você, mas está aí na sua Bíblia. E o Davi fala: não, de jeito nenhum. Mas para aproveitar a situação, aquele manto que o Saul tinha tirado para poder fazer as suas necessidades, o Davi corta um pedaço daquele manto. E quando o Saul sai da caverna, o Davi subia. Ô, Saul, ó aqui, ó. Pedaço dos seus vestes. É isso mesmo. Na fenda das cabras montesas, o Saul fica diante da realidade que Davi poderia ter matado ele. E o Davi, numa conversa madura, fala: ô Saul, poxa vida, eu não quero te matar, eu tô em paz contigo. Por que você tá com isso na sua cabeça? Se eu quisesse te matar, eu já teria te matado. Perceba as verdades, perceba os fatos. E o Saul fala: realmente você é mais digno do que eu, realmente você vai ser um bom rei para Israel. Mesmo naquela situação. O Saul desequilibrado. 3.000 homens para perseguir um bando de mulambento. Saul está obstinado. Loucura mesmo, destempero total. O destempero de Saul mostra o preço do descontrole de si mesmo. É isso aí. E esse descontrole de si mesmo, que gera obsessão, perseguição, sair do bom senso, situações tão dramáticas, ele segue presente como parte da nossa natureza, que pode criar ciladas para nós. Imagine você que Dr. Armando Lorenzo, da Ernst Young, identificou que 83% dos gestores, dos gerentes, supervisores, profissionais de liderança são demitidos por problemas de comportamento, de temperamento. Problemas ligados a quem eles são, não àquilo que eles fazem. Só 17% dos demitidos são demitidos por problemas técnicos, por falhas ou coisas desse sentido. Saul, no avançar da história, no capítulo número 24, conclui: fiz bobagem, meu descontrole. Ele cai em si, mas é por um pequeno espaço de tempo. É possível que você brigue com você mesmo por causa de algo que você fez. É possível que você brigue consigo mesmo por causa de algo que você não fez. De um jeito ou de outro, a resposta está nas suas mãos. Controle de si mesmo. O fantasma que atormenta a cena pode ser você mesmo. Diálogos internos, jogos psicológicos. Algo que foi identificado na literatura por Eric Berne como estados de ego. Eu, você, cada um de nós tem 3 estados de ego. Tem um lado do meu eu que é criança. Tem birra, mimo, ou ele se adapta, ou ele quer agradar,
Ele precisa ser protegido. É o meu lado criança na conversa. Não tem nada a ver com voz de criança, tá bom? Tem a ver com sentimentos infantis. Tem um lado meu que é pai, que é mandar, controlar, dizer que eu tô por cima, que eu tô no controle, sou eu a autoridade máxima. Tem um lado meu que é um lado adulto. Aliás, é a única possibilidade de ter sucesso numa negociação. Este olhar compõe esse método psicológico organizado em 1956, chamado análise transacional, onde está previsto que os nossos eus conversam entre si. Se uma pessoa assume o ego pai, é esperado que o outro assuma o ego criança, para conduzir aí um relacionamento de complementariedade. De modo a primeira pessoa tem uma posição de controle e a outra submissa a ela. Saul deixa muito claro isso para nós. Seu estado de ego criança faz birra. Seu estado de ego criança fica turrão, bate na mesma tecla, não obedece à lógica. Ninguém vai pegar meu reino, não. Saul também tem um estado de pai. Se alguém falar alguma coisa, eu vou matar. Matem o Davi. Obedeçam minhas ordens, sou eu que mando aqui. Isso só eu posso fazer. E nesse episódio específico, nós vemos o Davi no seu estado de ego adulto. Olha a orla do seu vestido que eu cortei, ô Saul. Percebe que se eu quisesse matar, eu teria te matado? Considera os fatos. Veja, meu pai, o que eu tenho nas minhas mãos, diz o versículo número 11, é um pedaço da borda do seu manto. Cortei seu manto, mas não matei o rei. Isso prova que eu não procuro lhe fazer mal. Não me rebelei, nem pequei contra ti, embora esteja me perseguindo para me matar. Todos nós oscilamos entre os estados de ego. Liderar a si mesmo é trazer o adulto para a conversa. Não vou fazer isso por birra. A minha atitude não é porque eu preciso provar para alguém que eu sou alguma coisa, provar que eu sou macho. Eu não tenho uma masculinidade tão frágil que precisa se impor aos outros. Eu não farei isso porque você é fraquinho e eu tenho que te proteger no outro extremo. Não vou fazer isso só para brincar. Farei porque a situação pede isso. Todos nós oscilamos entre os nossos estados de ego. Liderar a si mesmo é permitir o adulto dominar a situação. Talvez a mais difícil luta que você enfrentará para dominar a si mesmo, para liderar a si mesmo. Controlar seus estados de ego. Por vezes dar a voz à criança, por vezes expressar o seu cuidado e a sua proteção como pai, mas em cada decisão da vida, deixar o adulto falar. Considerar os dados, os fatos, considerar as verdades, deixar de lado emoções para se concentrar naquilo que é. Se em primeiro lugar, deixar o nosso adulto falar é a chave para liderar a si mesmo, em segundo lugar, precisamos pensar na perseverança. E olha, você precisa separar a perseverança de teimosia. Saul insistia em fazer algo que não agregava, algo que só atendia o seu narcisismo, o seu ego, e mesmo algo que de alguma maneira o ajudava a controlar a sua insegurança. É preciso perseverar na coisa certa. Se um jogador treina 200 vezes um chute de forma errada e ele decide aumentar o seu treino para ficar mais perfeito e ele continua usando a técnica errada, ainda que ele chute mais 300 vezes, ele só se tornará especialista em fazer errado. A perseverança não é teimosia.
Por isso, é preciso, inclusive, considerar a possibilidade de mudar. Por que você não muda? Por vezes, por problemas emocionais, por vezes, por modelos mentais, por vezes, falta de motivação. Quem sabe até você não entrou numa escala de valores de Saul, onde o destruir é o valor absoluto da sua vida, onde você não quer chegar lá, você apenas quer que o outro não chegue. E essa miséria está tão forte no nosso país. Não se tem um projeto, apenas se quer anular o projeto do outro. Onde o impedir alguém de chegar se tornou prioritário em relação a se estabelecer. Não seja pequeno, com uma mentalidade persecutória e acusatória. Até onde nós sabemos e onde nós lemos nas páginas da Bíblia Sagrada, o acusador está do lado oposto do nosso. Não persevere em velhos erros. Aprenda algo novo, reveja suas práticas, tenha uma posição positiva de quem faz e não de quem impede os outros fazer. Sobre aprender algo novo, vale a pena corrigir um erro comum, que é não entender como nós nos desenvolvemos e como nós crescemos a partir do novo. O professor Morgan McCall desenvolveu a teoria 70-20-10. 70% dos nossos aprendizados vem daquilo que nós fazemos, do nosso exercício prático. 20% vem do que os outros nos ensinam. E 10% nós aprendemos nos cursos que nós fazemos, como esse aqui. Ou seja, só haverá sentido para a nossa empreitada se você começar a fazer aquilo que você aprender aqui hoje e fazer isso nas próximas 24 horas. Reveja suas práticas. Aprenda algo novo. Todos nós temos nossas convicções. Liderar a si mesmo é pôr à prova as nossas convicções. Mas vamos avançar. Tem algo bastante relevante que eu quero te dizer. Saul, quando passou o evento, reconheceu a nobreza de Davi. No versículo 19, ele disse assim: quem mais deixaria o inimigo escapar vivo quando tinha o inimigo nas suas mãos? Que o Senhor o recompense com o bem pela bondade que mostrou por mim hoje. Agora vejo certamente que você será rei e que o rei prosperará no seu governo. Está garantido. Davi será grande rei, até o inimigo reconhece isso. Trata-se de um homem nobre que domina a si mesmo. Interessante que esta marca do autocontrole é reconhecida pelos homens mais sábios da história. Quem sabe até seja um ponto comum entre a maioria deles. Confúcio identificava um homem nobre, superior, como aquele que não se abala com o que é externo. Platão, convicto que o melhor sistema de governo era a aristocracia, o governo dos melhores, entendia que os mais nobres são os nobres de coração, e entre as virtudes do coração está o domínio próprio. O próprio apóstolo Paulo é enfático em deixar claro aos seus ouvintes a necessidade de dominar os impulsos, de não se deixar vencer pelo mal, de mortificar a carne. Antes de Saul saber quem era Davi, Davi sabia quem ele era. Tinha de forma bem definida a sua imagem. Por isso, Davi grita para Saul quando aquele sai da casinha. Ele grita, versículo número 12, que o Senhor julgue entre nós dois. Talvez o Senhor castigue o rei por aquilo que procura fazer contra mim, mas eu jamais lhe farei mal. Davi estava bem com Deus, Davi estava bem consigo mesmo, Davi estava bem com seus homens, pois ensinou a eles pelo exemplo. Davi estava bem com seu povo, que soube de tal nobreza. Que é meu, e vem com o tempo.
Lidere a si mesmo para você vencer a ansiedade. Porque é meu, não preciso provar nada para ninguém. Lidere a si mesmo para vencer a insegurança. Que é meu e virá o seu tempo. Por isso, olhe fixo onde você quer chegar. Lidere a si mesmo para vencer de forma consistente. Se você olhou atentamente, percebeu que os amigos de Davi falaram para ele, no versículo número 4. É agora! É a hora, é agora, Davi! Perceberam os fatos? O cenário. E eles não tiveram dúvida de afirmar. Essa é sua oportunidade, disseram os homens de Davi. Hoje o Senhor lhe diz: certamente entregarei o inimigo nas suas mãos para que faça com ele o que quiser. Quem lidera a si mesmo, em humildade ouve conselhos, mas em hipótese alguma vai de embalo. Realmente é uma oportunidade, mas eu sei onde devo parar. Davi liderava a si mesmo. Não se deixe levar pelo ódio, pela raiva ou pela turma do deixa disso. Ainda que ele viesse a frustrar os seus soldados que queriam ver sangue. O verbo é forte. Significa esmagar. Davi esmagou seus homens. Não no sentido físico, mas na argumentação, para que os homens não se rebelassem contra ele. Isto mostra que Davi teve que usar toda a autoridade para impedir que os seus homens irritados pela perseguição não o matassem. Nem sempre nós sabemos quem nós somos e às vezes vamos de embalo. Nem sempre nós sabemos quem nós somos e as vozes dos outros nos dirigem. Lidere a si mesmo para você fazer aquilo que Deus quer que você faça, para você obedecer a Deus, para você viver o tempo de Deus. Se Davi mata Saul, ele seria igualzinho a Saul. Amargurado, covarde, vingativo. O mais significativo verso bíblico para mim, que fala sobre conduta cristã, traz Jesus falando aos discípulos: não será assim entre vós. Existe um jeito dos homens fazer as coisas, se armando, se vingando, pagando olho por olho, dente por dente, retalhando. Não será assim entre vós, bem-aventurados pacificadores. Não será assim entre vós. Vemos com isso que Davi é generoso. O que mais falta hoje é generosidade. Eu quero pedir para você, elogie mais, agradeça mais, presenteie mais, perdoe. Nunca, em hipótese alguma, seja mesquinho. Fala, você vai dar tudo isso aí para ele? Não faça isso. Dinheiro ou presente carregam consigo amor, expressões de gratidão e sentimentos. Vejo pessoas fazendo isso até com os pais, até com os filhos. Se você não quer entrar na vaquinha, fica quietinho, não atrapalha. Mas preferivelmente, mobilize, ofereça, tenha essa atitude generosa. Davi, de maneira generosa, poupa a vida de Saul e isso faz dele um homem nobre. Quem oferece, quem se detém é nobre. Por que falar sobre isso ligado a liderar a si mesmo? Se você não controla seu espírito de ganância ou mesquinharia, você não controla nada. O resto também não dominará. Se você controlar, você controla tudo. Lembre-se, Davi foi generoso. Nessa oportunidade, falando de liderar a si mesmo, lidere as forças que te fazem ser uma pessoa má. Lidere para que você cumpra as expectativas de Deus e não seja igual às pessoas do mundo. Apegos e mesquinharias sinalizam falta de controle. Liderar a si mesmo, honrando quem se relaciona contigo. Liderar a si mesmo
não se comprova no fim da jornada, quando dá certo, mas durante o processo, quando está dando errado. Quem domina a si mesmo vai de tentativa em tentativa até acertar. Talvez você tenha ouvido falar em algum vídeo, site ou palestra motivacional que liderar a si mesmo é muito difícil, ou só para pessoas com muita autodisciplina. Realmente, é verdade. Mas a boa notícia que eu tenho para dar para você é que, assim como a falta de liderar a si mesmo conduz a derrotas, humilha e faz a gente ser pego com a calça no joelho, liderar a si mesmo é a garantia de grandes vitórias e você tem o recurso, sabe por quê? Porque você tem o Espírito Santo. Domínio próprio é fruto do Espírito. Quando Paulo diz eu esmurro meu corpo sujeitando, não era a qualidade de Paulo, mas era o fruto do Espírito que estava presente nele. Você pode trazer o adulto para a conversa. Nem ser um pai mandão, nem ser uma criança medrosa. Você pode deixar de lado os velhos hábitos e não ficar insistindo na coisa errada. Você pode fazer a coisa certa pelo motivo certo. Você pode honrar com generosidade, ser instrumento de Deus, de bênção até para os seus inimigos. Hoje é dia de liderar a si mesmo e ser melhor, para a glória de Deus e para a bênção do povo de Deus. Que Deus te abençoe neste processo tão maravilhoso de liderar a si mesmo. Lidere a si mesmo e viva grandes vitórias.